Olá, hoje no Bíblia Talk Show, um tema bem legal, uma pergunta que me fizeram esses dias, e uma pergunta super interessante, inclusive uma pergunta extraordinária, a respeito do que fala Jesus em Marcos 9:23, que diz que tudo é possível aquele que crê. Antes da gente começar, gostaria que você se inscrevesse no canal, clicasse aí no sininho de notificações, para poder estar recebendo informações e para ajudar também o canal, tá bom? Deixa o seu like também, que isso aí acaba ajudando o canal muito. Legal? Então, a pergunta que me fizeram. Bom, Edson, se tudo é possível, por que que eu não posso ser Deus então? Né? Tudo não é possível? E uma pergunta que realmente, às vezes, confunde, né? As pessoas e principalmente aquelas que gostam de estar duvidando do que fala a Bíblia, né, de querem discordar do que diz a Bíblia, e essa foi uma pergunta realmente quase uma pegadinha, né? Quase uma pegadinha. E aí eu respondi algumas coisas dentro do conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. E aí eu falei, olha, primeiro lugar que o diabo já tentou isso, né? Ser Deus. Já não deu certo. Essa foi a primeira questão. A segunda questão é que nós temos que entender é que quando a Bíblia fala, quando Jesus diz que tudo é possível aquele que crê, Jesus não falou que seria possível no que é celestial. Até porque no que é celestial só Deus comanda. Quando Jesus diz que tudo é possível aquele que crê, ele está falando de uma possibilidade natural. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você bem prático. Tá bom? Há 500 anos, já vou jogar lá atrás, há 500 anos, você não viu avião de caça para cima e para baixo, né? Você não via trem, né? Então as pessoas não tinham essa capacidade, né? Grandes arranha-céus e assim por diante, pontes gigantescas, né? Transatlânticos, não havia isso aí. Então, para aquela época, era uma impossibilidade. Então, se alguém acreditasse que seria possível, faria tal ato, como fizeram, né? Então alguém acreditou, olha, é possível, igual a lâmpada, né? O celular aqui que parece ser tão simples, tão... Claro, a gente nasceu no meio disso. Agora, se você pegar um celular desse e levar aí há 500 anos, eu já vou jogar lá atrás, né? Lá atrás. Jogar 500 anos aí e apresentar um celular desse aí, com imagens, com vídeo, o que essas pessoas não iriam pensar? Agora, dentro do que é celeste, só Deus comanda. Aí fizeram uma outra pergunta também. Deus pode todas as coisas? Eu disse, sim, claro que pode. Né? E aí veio mais uma pegadinha, né, daqueles que realmente, muitas vezes, querem discordar ou levar a gente a duvidar do que fala a Bíblia. Então, a pessoa falou para mim, bom, se Deus pode todas as coisas, então ele pode fazer uma pedra tão pesada que ele não possa carregar? Eu disse, pode. Aí ele disse para mim, bom, então Deus não pode todas as coisas, porque se ele fez uma pedra que ele não pode carregar, como é que ele... né? Então ele não pode carregar pedra. Então eu disse, bom, ele não pode todas as coisas, ele fez uma pedra que ele não podia carregar, e depois ele disse, agora eu quero carregar a pedra. Então, é simples de entender. Então, o que é celeste, só Deus comanda. E a Bíblia dá uma resposta sobre isso aqui no livro de Eclesiastes. Né? Aqui no capítulo 3, bem rapidinho, no versículo 11, olha só o que fala. Diz assim, tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus está falando aqui de eternidade, de algo celeste. Então só Deus comanda o que é celeste. Não há uma possibilidade nesse sentido. Quando Jesus falou que tudo é possível, ele falou de forma natural. Tudo naturalmente é possível, certo? É possível. Hoje, talvez, algumas coisas naturalmente não são possíveis. Né? Você aí cortar uma perna e fazer a perna brotar de novo. Mas quem sabe daqui a 1000 anos, com essa tecnologia, com essa ciência que está. Né? Então, existe essa diferença do que é celeste, celestial, espiritual, somente com Deus. Né?
Deus não permite que ninguém toque na glória dele. O cara tem que ser louco para querer tocar na glória de Deus. Então Satanás tentou tocar na glória de Deus e não deu certo. Então, a palavra de Deus diz que o que é impossível aos homens é possível a Deus, porque daí entra na esfera espiritual, na esfera celeste. Deu para entender? Então, assim, cada um tem a sua visão em relação a isso, né? Essa é uma visão que eu estou colocando aqui de forma espiritual e bíblica, baseada dentro do que está em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11. Então, Eclesiastes de Salomão, tá bom? Então, agora fica você aí, né? E você vai tirar suas próprias conclusões, certo? Então, eu gosto que as pessoas pensem, né? Sempre tem que ter aí essa questão da dúvida, né? Isso é muito importante, né? É muito importante que exista isso nas pessoas. Poxa, será que sim? Será que não? Eu não gosto de estar afirmando tudo, mas dentro do que diz aqui em Eclesiastes, é isso aí, tá bom? Então, fica aí uma reflexão para você em relação a essas coisas. Peço que você leia a Bíblia, né? Um cristão sem ler a Bíblia, ou de repente tem alguém aí que não é muito envolvido, né, com igreja e tal, mas que quer conhecer o manual de instrução do ser humano, é a Bíblia. Tá bom? Então, se você compra um carro novo aí, vem um manual de instrução. Se você compra um computador, um celular, vem um manual de instrução, né? Então, quando você quer saber alguma coisa, alguma informação, a gente vai lá no manual de instrução. O manual de instrução do homem é a Bíblia. Todas as informações estão lá. Algumas coisas que você não entende é o que eu faço também. Poxa, isso aqui não entendi. Vou colocar na caixinha do eu não entendo, certo? Então a gente não pode estar querendo aí espiritualizar tudo, né? Contextuar tudo. Não tem coisas que a gente tem que botar na caixinha do eu não entendo. Poxa, isso aqui eu não estou entendendo, vai ficar ali, uma hora vai ser revelado. Beleza? Então, fica aí essa dica para você. E mais uma coisa, né? Se você aí realmente está interessado em estar estudando a Bíblia, né? Conhecendo um pouco mais desse Deus, independente de denominação. Denominação causam divisão, né? Doutrinas, divisão. Então Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Se o seu Deus é o mesmo Deus que criou, o céu, o universo, e que entregou Jesus para morrer por nossos pecados, é o mesmo Deus que eu creio. Beleza? Então, não tem como ter divisão, somos todos irmãos. Valeu? Então, um abraço para você. Procure uma ótima igreja baseada na Bíblia. Coloque Deus em primeiro lugar e eu tenho a certeza que Deus vai te levar para lugares que você jamais sonhou. Lembre-se, Deus está contigo e Ele nunca te abandonará. Um abraço, até a próxima.